Rádio Fatos. A notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos. As principais notícias do dia em seu rádio. Jornalismo de primeira linha. Rádio Fatos. Foi criada no Brasil uma ideia de que não existem escândalos, não existe corrupção e não existe qualquer procedimento imoral na nossa política. Tudo é invenção da imprensa. Esse novo conceito vem sendo multiplicado para que todas as pessoas vejam a realidade brasileira desta forma. E, obviamente, espera-se que o cidadão se conforme com o modelo praticado no país, sem a menor preocupação com o comportamento dos políticos, que devem ficar à vontade para fazerem o que quiserem. Será este mesmo o entendimento correto, Alamar? É isto mesmo, Geraldo. Inventaram que não existe safadeza nenhuma no país e que tudo é invenção da Globo, da Veja e de toda a imprensa. Mas dos veículos de imprensa que não são concessões dos políticos envolvidos e aliados do atual sistema. Por exemplo, o gigantesco complexo de comunicação que existe no Maranhão, pertencentes à família Sarney, não é considerado imprensa golpista. O enorme complexo de comunicação das Alagoas, comandado por Collor e por Renan, também não é imprensa golpista. O também gigantesco complexo de comunicação do Pará, de propriedade do Jader, também não é imprensa golpista, porque ele é aliado do sistema. Imprensa golpista são só aqueles veículos que denunciam as safadezas que existem no país. Estamos aí vendo mais um desdobramento do gigantesco escândalo da Petrobras, que é a ação judicial que está sendo movida nos Estados Unidos e que vai causar um problema terrível. Com certeza, lá a coisa não vai ficar na base do o advogado nega, as empreiteiras negam, o PMDB nega, o PT nega, João Vacari nega, todo mundo nega essa porcaria. Nós brasileiros vamos ter que ser ingênuos e bobinhos para acreditar que só Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef pegaram em dinheiro. Não duvidem se surgir um médico psiquiatra qualquer aí para inventar um diagnóstico de que o Pedro Barusco sofre de distúrbios mentais e não estava no perfeito do seu juízo quando se dispôs a devolver 250 milhões de reais. Não duvidem também se os discípulos do Fidel vierem com a velha conversa de que isto é invenção de americano para prejudicar o governo dos oprimidos. Só rindo mesmo. Falar em safadeza, e essa outra que está sendo também mostrada aí sobre o escândalo dos trens e metrôs de São Paulo, noutra vergonhosa corrupção, desta vez envolvendo políticos do PSDB, como é que vai ficar? Tem que ser investigado, apurado e levantado com todos os detalhes para que o Brasil tome conhecimento e que os bandidos envolvidos sejam punidos. Não é pouca grana, não. É algo que também já está na casa dos bilhões. Eu escutei o senhor Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, dizer que o PSDB tem total interesse em que o assunto seja investigado e que faz questão disto. Eu já ouvi esse discurso. Ótimo, senhor governador. Só que nós também estamos de olho no seu discurso e queremos ver como é que vai ficar isto na prática. O Brasil inteiro viu uma candidata dizer que tinha o maior interesse em investigar o escândalo da Petrobras e toda a corrupção do país. Mas por baixo dos panos, a sua militância e os seus demais líderes fazem de tudo para dificultar, para não investigar e para não punir ninguém. É ingenuidade e acefalia ficar acreditando que somente no PT tem ladrões, porque em todos os partidos tem. Já que todos são constituídos por humanos das mais diversificadas espécies. Já que tem um Sérgio Moro aí cuidando do caso da Petrobras, que tal surgir um outro Sérgio Moro para cuidar também desse caso dos trens de São Paulo, assim como partir para ações gerais
em cima de todas as outras corrupções, inclusive aquelas que ainda não vieram à tona, o povo brasileiro precisa acordar em solidariedade a juízes como Sérgio Moro, aos demais magistrados que tiverem a coragem de fazer o que ele está fazendo, assim como a própria Polícia Federal, porque todos estão recebendo pressões seríssimas. É a melhor maneira que o povo tem de exercer a sua cidadania. Termina aqui mais uma edição do Jornal Rádio Fatos. Um forte abraço a todos e o nosso muito obrigado pela audiência. Até mais. O nosso próximo encontro marcado com a informação já é amanhã, no horário de sempre. Ótima quarta-feira e até mais. Agora você está bem informado. O Jornal Rádio Fatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá.